Aula 18, bloco 3, aula 18, bloco 3, aula esta destinada a tratarmos ainda acerca da interceptação telefônica, Lei 9296 de 96, Lei 9296 de 96, Lei da interceptação das comunicações telefônicas. Agora, nesse bloco 3, a gente vai tratar acerca dos requisitos para a decretação da interceptação telefônica. Então, quais são os requisitos para a interceptação das comunicações telefônicas? Os requisitos ou pressupostos vão estar previstos ali no artigo 2º da Lei 9296 de 96. Detalhe, o artigo 2º ele deve ser lido a contrário senso, e você deve colocar isso na sua prova, eventualmente uma prova discursiva, né? Você precisa colocar lá de acordo com o artigo 2º da Lei 9296 de 96, a contrário senso, ou lido em sentido contrário, né? É lido na negativa, né? Artigo 2º fala: não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas quando ocorrer qualquer das seguintes hipóteses. Não era melhor dizer é admitida a interceptação das seguintes hipóteses, né? Mas preferi usar aqui a partícula não. Quando é que não vai ser admitida? Quando não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Ou seja, só é possível a decretação da interceptação telefônica quando houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. A prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Então, não será admitida quando a prova puder ser feita por outros meios disponíveis. Logo, só é admitida a interceptação telefônica quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis. Ou seja, é a última ratio. O fato investigado constitui infração penal punida, no máximo, com pena de detenção. Leia-se, a infração penal se for punida com pena de reclusão. Então, só cabe interceptação telefônica na infração penal punida com pena de reclusão. Olha o parágrafo único. Em qualquer hipótese, deve ser descrita com clareza a situação objeto da investigação, inclusive com a indicação e qualificação dos investigados, salvo impossibilidade manifesta devidamente justificada. Então, você não sabe quem são os indivíduos, você não tem a qualificação, você sabe que é João do Morro, João da Pedra. Né? Você bota lá a qualificação que você conhece, ou indivíduo com as características tais, pois não sabemos o nome, é apenas o apelido, Tião, do pé de feijão. Então você precisa colocar lá alguma descrição para que ele possa ser identificado, e vai colocar o prefixo da comunicação telefônica, o prefixo colocado. Detalhe, muito comum na interceptação telefônica, mas aqui é uma discussão mais para prova discursiva, tá? Mas você colocar o e-mail, né, do aparelho, né, do aparelho telefônico, o número daquele terminal, o e-mail, e requerer diversas questões relativas lá à interceptação telefônica. Você pedir junto a quebra da herb, né, que a gente vai ver daqui a pouquinho, da estação rádio básica. Então, numa peça prática profissional, você teria que colocar algumas coisinhas a mais, beleza? Jurisprudência. Crime contra incapaz e consentimento do genitor para a gravação das comunicações telefônicas. Possibilidade. O STJ entende que é lícito o consentimento do genitor ou o responsável do menor lá de 18 anos para fim de interceptação. Olha o que diz o STJ. No caso concreto, a genitora da vítima solicitou auxílio técnico a terceiro para a gravação de conversas realizadas através de terminal telefônico de sua residência, né? Telefone fixo. Meu Deus, faz muito tempo, eu acho. Na qualidade de representante civil do menor impúbere, né? Tem um menor de 16 anos de idade. E investida no poder dever de proteção e vigilância do filho, não havendo ilicitude na gravação. Dada a absoluta incapacidade da vítima, a gente tem um caso lá de incapacidade absoluta, para os atos da vida civil, e ante a notícia de que estava sendo vítima de crime de natureza hedionda, a iniciativa da genitora de registrar a conversa feita pelo filho com o autor da conjectura prática criminosa se assemelha à gravação de conversa telefônica feita com autorização de um dos interlocutores, sem ciência do outro, quando há cometimento de delito por este último, hipótese já conhecida como válida pelo STF. Então ele admitiu aquela ideia da gravação da conversa telefônica, porque o menor é como se o menor não existisse na parada. O genitor que é responsável por ele, ou o seu responsável legal, vai poder gravar essa conversa sem problema algum. Então admitiu como lícita a prova, beleza? Posicionamento do STJ na sexta turma do STJ. Cuidado com esse julgado, costuma cair em prova. Beleza até aqui, pessoal? Só voltando aqui um pouquinho, lembrar que o artigo 2º ele é lido a contrário senso. Então, quando houver prova, indícios razoáveis, de autoria ou participação em infração penal, quando a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis e quando o fato for punido com pena de reclusão. Beleza? Esses são os requisitos para a decretação da interceptação telefônica, que nos termos do artigo 3º pode ser representado pelo delegado de polícia
requerido pelo MP, lembrar que a lei fala em requerimento e não representação, e também pode ser concedida de ofício pelo magistrado. Parcela da doutrina entende que somente no curso do processo, não no curso do inquérito, mas cuidado com a questão da prova, se cair que o juiz pode determinar tanto no curso do inquérito quanto no curso do processo, tá certo, porque a lei ela não restringe de acordo com a lei, beleza? Vamos continuando. Teoria do juízo aparente. Teoria do juízo aparente é admitida pelo STF, também pelo STJ. A teoria do juízo aparente ela é admitida tanto pelo STF quanto pelo STJ. O que é o juízo aparente? É o juízo que aparentemente é competente para o deferimento daquela cautelar. No momento em que chega a representação ou requerimento do MP, representação do delegado ou requerimento do MP, nas mãos daquela autoridade judiciária, distribuída por distribuição ali, né, dentro daquela comarca onde tem várias varas criminais, ou na comarca do interior que chega nas mãos às vezes do mesmo juiz com competência criminal e às vezes do mesmo juiz que acumula todas as competências, chega a representação ou requerimento na mão do juiz e ele analisa de acordo com aquele momento, se naquele momento ele aparentemente é o juiz competente para aquela decisão, beleza? Isso é teoria do juízo aparente. Trata-se, portanto, da possibilidade de se admitir uma prova inicialmente ilícita se tal ilicitude está ligada unicamente à incompetência do juízo que a determinou. Naqueles casos onde este, até então, o juiz, né, acreditava ser o juiz natural, competente, né, para decidir sobre a realização e a produção da mesma. Perceba, o que importa efetivamente é que no momento em que foi decretada a interceptação telefônica, né, nos termos da lei 9296 a autoridade judicial, o juiz era aparentemente competente para a decretação da medida, para o feito, certo? E aqui eu trouxe o exemplo do foro por prerrogativa de função e serendipidade ou descoberta fortuita de provas, que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Vou dar o exemplo que vai ficar mais claro. Imagina que numa comarca lá, na comarca aqui de João Pessoa, né, foi distribuído existe um inquérito em curso, né, na delegacia, e o delegado ele representa a autoridade judiciária, representa lá na distribuição do fórum, né, de maneira sigilosa. O procedimento da interceptação telefônica ele é sigiloso entre o delegado, o juiz e eventualmente o MP. O MP vai ter ciência também depois, né? Depois que o juiz for notificado, o MP também vai ter ciência, né? Então fica adstrito essas três autoridades e ele vai sigiloso e urgente. Então, dentro daquela comarca, requer a interceptação, eu tenho um crime punido com pena de reclusão, eu tenho a última rácio, a investigação ela não consegue avançar sem o deferimento da interceptação telefônica dessa medida cautelar de natureza probatória, dessa técnica especial de investigação. Chega um momento que a investigação esbarra. Ou se decreta a interceptação telefônica, ou não consegue avançar. Eu já tenho indícios de autoria, já tenho indícios de materialidade da prática criminosa. Lembrar que a interceptação telefônica ela não pode ser a primeira medida, tá? Não pode decorrer de uma denúncia anônima, eu preciso colher elementos, tocar a investigação, chega a um ponto que não consegue mais avançar e eu represento por uma interceptação telefônica. A distribuição distribui para o juiz A recebe o pedido daquela interceptação, né, a representação, observa e diz, realmente é uma pessoa comum, uma pessoa do povo, é dentro da comarca de João Pessoa, é um crime que afeta a minha competência, vou decretar a interceptação telefônica, remete lá o ofício para as operadoras de telefonia, as operadoras de telefonia vão ter aquela tratativa com o delegado de polícia que vai ficar vinculado àquela investigação juntamente com seus agentes, vai ser especificado o servidor que vai fazer a captação daqueles dados e toca-se a investigação. No íntere da investigação, no decorrer da investigação, há a menção, eu vou começar a tratar de diversas questões agora, há a menção de uma autoridade que tem foro por prerrogativa de função. Para a investigação e remete para o tribunal? Não, porque o STF e o STJ também têm o entendimento de que a simples menção de nome de pessoa que é dotada de foro por prerrogativa de função, que tem foro por prerrogativa de função perante o tribunal, a simples menção do nome não enseja o envio, a remessa dos autos àquele tribunal competente. Ainda não, beleza? Tocou a investigação, chegou um ponto que percebe que a autoridade dotada com foro por prerrogativa de função, ela tem envolvimento com o crime, seja na modalidade de autoria, seja na modalidade de participação, ambas possibilidades lá do concurso de pessoas que a gente já estudou. Então, tanto autoria quanto participação. Pronto. Meu amigo, nesse momento, para tudo e envia para o tribunal perante o qual aquela autoridade goza de foro por prerrogativa de função. Isso é teoria do juízo aparente. Significa que as provas colhidas durante a investigação, sem que haja o desvirtuamento da atividade probatória,
sem que o juiz ele soubesse que existia uma autoridade com foro por prerrogativa de função, estava sendo investigada. Sem que isso acontecesse, essa prova será lícita. Prova lícita porque não houve um desvirtuamento da investigação. Beleza? Isso é teoria do juiz aparente. É o juiz que aparentemente era competente para o deferimento daquela cautelar naquele momento. Depois se descobre que tem uma autoridade com foro por prerrogativa de função ou um novo crime e que está vinculado a essa autoridade, não há nulidade, o processo vai ser remetido para o foro, para o tribunal, e aquelas provas podem ser, provas não, né? Aquele meio de obtenção de prova que acaba descobrindo fontes de prova, acaba sendo possível a sua utilização. Beleza? Jurisprudência do STJ. O princípio do juiz natural deve ser examinado com cautela na fase investigativa, especialmente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações, os agentes envolvidos e a respectiva competência. Então não tenho nada com 100% aqui ainda, estou investigando. O entendimento que passou a ser denominado de teoria do juiz aparente surgiu com fundamento para validar medidas cautelares autorizadas por juiz aparentemente competente que, em momento anterior, foram declarados incompetentes. Em momento posterior, foram declarados incompetentes. Ou seja, lá no tribunal se reconheceu que o juiz não era competente porque tinha uma autoridade dotada de foro por prerrogativa de função. Contudo, a partir do julgamento do HC 83006 de São Paulo, né, feito pelo Pleno no STF, na relatoria da ministra Ellen Grace, passou-se a entender que, mesmo atos decisórios, naquele caso, mesmo atos decisórios, a denúncia e o seu recebimento emanados de autoridade incompetente, ratione matéria em relação à matéria, seriam ratificáveis em juízo competente. Seriam ratificáveis no juízo competente. Portanto, ele admitiu a possibilidade de utilização daquelas provas. Eu tenho aqui ratione persona, né, em relação da matéria também, ratione matéria em relação da matéria julgada, tá? Preste atenção. Então, a teoria de juiz aparente é adotada pelo STF, pelo STJ, é adotada pela doutrina e observa o juiz que é competente aparentemente naquele momento. Se não há um desvirtuamento da atividade probatória, uma burla, ou seja, se todo mundo sabia que tinha uma autoridade com foro naquela ocasião sendo investigada, meu amigo, aí paciência, né? A prova vai ser notadamente ilícita. Então, isso é a teoria do juízo aparente. Tranquilo até aqui, pessoal? Importante, ó. É vedada a interceptação telefônica por prospecção. Vamos voltar aqui. É vedada a interceptação telefônica por prospecção, para frente. Eu só decreto interceptação telefônica nos termos do artigo 2º da Lei 9296/96, a contrário senso, no seu inciso 1º, quando já houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Eu não detecto a interceptação telefônica para ver se o cabo é criminoso. Eu já sei que há indícios de autoria, mesmo que sejam frágeis, né? Eu tenho aqui o que a doutrina chama de prova semiplena, né? Eu tenho prova semiplena. Eu já sei que há indícios de autoria, há uns indíciozinhos à materialidade, e eu preciso colher maiores elementos probatórios. Aí eu utilizo a interceptação telefônica, beleza? Agora, não admite interceptação telefônica por prospecção. Quem dá um exemplo desse é o professor Eduardo Fontes. O professor Eduardo Fontes, delegado federal, ele afirma que o exemplo dele é o seguinte: ele é delegado federal, chega uma pessoa na sua casa, no seu condomínio fechado, batendo na porta e diz: doutor, o senhor não está vendo isso aqui do lado, não? O seu vizinho é agente de polícia aqui no estado X e ele, cara, deve estar cometendo algum crime. Por quê? Não é comum um agente de polícia que ganha em torno dos 5 contos, 6 contos, 6 mil reais, 7 mil reais, e tá andando de Lamborghini. Ele com certeza está praticando crimes aqui, se valendo da função. Ou não se valendo da função, mas está praticando crimes. Você precisa investigar ele. E o que é que se cita? Que me traga elementos concretos de que essa pessoa está praticando crime, me traga elementos de informação que eu instauro um inquérito policial. Eu sequer poderia instaurar um inquérito policial, sequer poderia estragar uma verificação da procedência das informações com base nesse tipo de denúncia que não tem nenhum fundamento, certo? Não é o fato da pessoa... A pessoa não pode ser punida por aquilo que ela é. Ela só pode ser punida por aquilo que aquela pessoa pratica. A gente adota o direito do fato em detrimento do direito penal do autor, né, que é a teoria direito penal do inimigo, tese lá desenvolvida por Gunther Jacobs. A gente trabalha o direito penal do fato. Me traga fatos, me traga provas, me traga elementos de informação que eu vou instaurar a competente investigação. Então, nesse caso, diante dessa narrativa, não poderia instaurar, por exemplo,
representar por uma interceptação telefônica, porque não se admite interceptação telefônica por prospecção, para ver se o cabo é criminoso. Eu decreto a interceptação telefônica quando eu já tenho elementos de autoria e participação em infração penal. Beleza? Desde que observando os demais requisitos legais. Isso é interceptação telefônica por prospecção. Eu já preciso de autoria e materialidade, mesmo de forma tênue, para poder instaurar a investigação criminal. Beleza? Crimes de catálogo. Simples aqui, doutrinador da montanha criou o nome, tá? Os crimes de interceptação telefônica são crimes de catálogo. Crimes de catálogo são aqueles crimes que admitem a decretação da interceptação telefônica. Crimes de catálogo são aqueles crimes que admitem a decretação da interceptação telefônica. Não serve para nada, só serve para cair na prova. Beleza? Duração da interceptação telefônica. A duração da interceptação telefônica ela tem o prazo de 15 dias. Na verdade, a lei fala até 15 dias. Ela não poderá exceder o prazo de 15 dias, admitindo sucessivas prorrogações, desde que de forma fundamentada nos termos do artigo 5º da Lei 9296/96. A decisão ela será fundamentada sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência. Então vai ter que dizer como é que vai ser realizada essa diligência, que vai ser desviado o custo da ligação para o telefone tal, que vai ser utilizado pelo servidor tal, policial, né? Vai ser enviado também a gravação, a cópia da gravação lá para o sistema Guardião, que vai, não só o sistema Guardião, tem diversos sistemas, né, mas grosso modo nas provas o pessoal coloca muito isso, que está até errado, porque você nem é policial ainda, como é que você vai saber das coisas? Mas virou moda, né? Então vai ser desviado lá para o sistema de gravação da Polícia Civil ou da Polícia Federal, para ficar armazenado aquele teor daquela gravação, beleza? Esse prazo de 15 dias, de até 15 dias, pode ser renovável por igual período, uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Admite-se, portanto, sucessivas prorrogações. Beleza? Cuidado com esse uma vez aqui, não está renovado por igual tempo uma vez, não. Renovado por igual tempo, deveria ter uma vírgula, né? Uma vez comprovada a indispensabilidade dos meios de prova, certo? Então, só admite renovação se houver a indispensabilidade do meio de prova. Beleza? Preste atenção numa coisa. Interceptação telefônica ela tem que ser decretada pelo prazo de 15 dias e pode ser sucessivas prorrogações de até 15 dias. 15 dias, 15 dias, 15 dias. Esse prazo não pode ser um prazo absurdo de 7 anos realizando interceptação telefônica, porque aí é foda, né? Mas é possível a interceptação telefônica ser sucessivamente prorrogada, beleza? O que não pode um decreto de interceptação telefônica, determinando a interceptação telefônica de cara de 45 dias. Não pode. Tem que ser 15 dias, prorrogável mais 15, mais 15, mais 15. Tranquilo? Eu vi uma vez um professor até famoso falando que admitia a interceptação telefônica. Parece que eu liguei vocês estão assistindo a aula no 2.0 já, né? Até eu me assusto de vez em quando. Vamos lá. Então, eu vi uma vez um professor falando que admite-se a interceptação telefônica pelo prazo de 30 dias decretada de cara. Tá certo ou errado isso? Errado. Não foi isso que o julgado disse, não. É porque a ementa do julgado dava a entender isso. Mas quando você vai abrir o corpo da decisão, ele colocava o seguinte. Olha a diferença de dizer que admite uma interceptação telefônica por 30 dias, de dizer que admite uma interceptação telefônica da forma que eu vou explicar agora. Não se admite por 30 dias, não. Ele falou que, no caso concreto, a interceptação telefônica ela foi decretada pelo prazo de 30 dias. Só que, acho que até foi maior que 30 dias, mas enfim, 30 dias. Só que a prova ela foi colhida nos primeiros 15 dias. Se eu não me engano, no 10º dia, a prova já foi colhida. Então, eu já tinha elementos. No relatório, foi utilizados os fundamentos desses 15 dias, desse 10º dia onde foi colhida a prova. Beleza? Então, todo o prazo depois de 15 dias, não serviu para nada. Toda a condenação se deu com base nos primeiros 15 dias. Perceba, estou trazendo uma especificidade. Agora vai sair dizendo que Zé que disse que o prazo podia ser de 30 dias. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nesse julgado, a interceptação foi decretada pelo prazo de 30 dias e houve uma relativização da nulidade porque a prova ela foi colhida dentro dos primeiros 15 dias. Então não teve colhimento da prova nos outros 15 dias, ou se teve, não foi utilizado no relatório da autoridade policial, nem foi utilizado na denúncia, nem foi utilizado pelo juiz para condenar. Ele Condenou foi foda, né? Ele condenou no que foi colhido nos primeiros 15 dias. Beleza? Então, nesse caso, reconheceu-se a aplicação do princípio do pax de nullité sans greffe, ou pax de nullité sans greffe, ou, melhor dizer em português, né? Porque meu inglês não é bom, o francês pior ainda, o português é o que tem, né? Então, nem o português essas coisas todas, né? O princípio aqui de que
só há nulidade se houver prejuízo. Só será reconhecida a nulidade se houver prejuízo. Detalhe, a jurisprudência cada vez mais caminha para esse entendimento, de que mesmo na nulidade absoluta, só há que se reconhecer a nulidade se houver prejuízo. Classicamente, nulidade absoluta enseja vai ser já nulidade, né? Nulidade relativa, eu posso aproveitar o ato se ele puder ser sanado, né? Classicamente, né? Assim. Mas cuidado, porque cada vez mais, mesmo na nulidade absoluta, ela só está sendo reconhecida se houver prejuízo. Houve algum prejuízo nos outros 15 dias a mais? Não houve. Por isso que nesse caso específico, não se foi anulado o processo, não teve anulação, declaração de nulidade, perdão, porque a prova foi colhida nos primeiros 15 dias. Mas está errado, tá? O prazo é até 15 dias para interceptação telefônica. Não caia na pegadinha, porque não existe interceptação telefônica decretada por mais de 15 dias. Claro, 30 dias de cara, né? Você pode 15 dias, prorrogar por mais 15, prorrogar por mais 15 e ir prorrogando. Essa é a regra, beleza? Não vamos ser pego em prova, não. Eu não vi cair em questão de prova nesse sentido ainda. Transcrição da gravação das conversas telefônicas, né? Interceptadas. Essa transcrição ela é chamada pela doutrina de degravação. Jurisprudência também chama de degravar. Degravação, certo? Importante, não há necessidade de transcrição integral dos dados. Não há necessidade da degravação integral do áudio, né, das conversas. Não há necessidade. Portanto, temos a desnecessidade da transcrição integral. Beleza? Conversas que não têm nada a ver com a investigação não serão degravadas. Se você pegasse uma interceptação telefônica colhida de preso, que é muito comum, você ia perceber que os caras passam a noite todinha conversando sobre... porque eles ficam dando os golpes, né? E ficam carregando os telefones, utilizando conta também. E você ia perceber que os telefones, os grampos, eles são todos no sentido de muito grampo de disque sexo, entendeu? E aqueles velhos disque sexos aí, né? Então, nesse caso, essas conversas não vão ser degravadas porque não tem necessidade. Só vai ser degravado aquilo que efetivamente importa para a investigação. Agora, importante, a mídia ela deve estar toda disponível para que a defesa tenha acesso à integralidade das conversas e possa exercer o contraditório e ampla defesa. Então, só vai ficar degravado o trecho que interessar a prova, né? Que interessar ao processo. O que não interessar, ele tem que ser disponibilizado, porque se ele não for disponibilizado, ou se ele for disponibilizado de maneira corrompida, temos o que a doutrina chama de quebra da cadeia de custódia, que inclusive isso foi incluído no pacote anticrime no CPP. Né? Temos o Instituto da Quebra de Cadeia de Custódia, certo? Interferências internas ou externas indevidas que colocam em risco a atividade probatória, né? A queda da cadeia de custódia, né? Vai haver a quebra da cadeia de custódia, quase não sai, beleza? Então não precisa degravar tudo, basta disponibilizar tudo, certo? Tranquilo até aqui, pessoal, da quebra da cadeia de custódia. Eu não lembro se eu tratei nessa aula, vou tratar nessa aula agora, ou se eu tratei na aula passada acerca da cadeia de custódia. Mas a da cadeia de custódia é isso, é a documentação formal de um procedimento, cadeia de custódia, que agora está previsto expressamente no CPP, eu acho que eu falo nessa aula. É a documentação formal do procedimento que conta a história cronológica de uma evidência, evitando discussões, questionamentos acerca da atividade probatória, questionamentos acerca de como foi colhida essa prova, de como foi analisada essa prova e para que não haja dúvida acerca de eventuais intervenções externas ou internas ou externas na atividade probatória. Isso é cadeia de custódia, beleza? Se, por exemplo, eu tiver um áudio de 30 horas e tiver faltando 1 hora daquele áudio, pode ser que naquela 1 hora de gravação tenha o fundamento de defesa daquela pessoa. Portanto, vai haver a quebra da cadeia de custódia e aquela prova não vai poder ser utilizada. Tranquilo? Ficar esperto nisso aí. Mudando de tema. Necessidade ou não de autorização judicial prévia para a extração de registros, dados e de conversas registradas em aparelhos celulares apreendidos. Então, necessidade ou não de autorização para prévia extração de registros, dados e conversas registradas em aparelhos celulares apreendidos. Aqui eu tenho 3 situações diferentes que a gente precisa trabalhar, beleza? A tosse eterna que não para, né? Vamos lá, tenho 3 situações. Isso caiu na prova do delegado federal, certo? Caiu na minha prova oral, foi o questionamento da minha prova oral do delegado federal. Cai direto na banca CESP. Eu não lembro se caiu em Sergipe também isso. Acho que caiu em alguma das fases, mas acho que não foi na oral. Gente, isso aqui cai direto, tá? E você precisa estar antenado com 3 situações diametralmente opostas
em relação a registros telefônicos e agenda telefônica, vai estar dentro aqui também, registros telefônicos e agenda telefônica, dados de WhatsApp, dados da conversa de WhatsApp e outros aplicativos de conversa, como Skype, Messenger nem existe mais, né? Messenger é muito antigo, gente, que é isso? Direct do Instagram, o messaging lá do Facebook, né? Aquele direct do Facebook também, tá? Outra situação é o espelhamento de WhatsApp ou WhatsApp Web, aquele WhatsApp que abre no computador, beleza? Então são 3 situações diversas. Primeira possibilidade, registro telefônico e agenda telefônica. Não precisa de autorização judicial. Registros telefônicos e agenda telefônica não precisa de autorização judicial. Eu vou dar um exemplo que vai cair como uma luva, acho que lá na frente eu até coloquei. Se eu estou diante de uma busca pessoal, admitida lá nos termos do artigo 240, do CPP, 244 especificamente, que fala da busca pessoal, estou fazendo uma autoridade na rua, observou alguém em aparente suspeita, suspeito, ele está com atitude suspeita, né? Com volume na cintura, tal, ele faz a busca, é legal, muita gente questiona isso, mas é perfeitamente admitido, até porque senão você ia inviabilizar o trabalho da polícia, né? Então a polícia faz a busca e encontra uma agenda no bolso dessa pessoa. É um objeto que pode ter ligação com o crime. Quando abre, a agenda tem lá escrito o número do telefone das pessoas. Isso é prova ilícita? Não, a prova é lícita, não é? É lícita, tranquilo? Mesma ideia é a agenda telefônica. A agenda telefônica do telefone vai estar digitado o número das pessoas ali. Registro da ligação. Você clica no botão verdinho lá e vê para quem a pessoa ligou, de quem a pessoa recebeu ligação, os contatos que aquela pessoa que ligaram para ele, mas ele não atendeu o telefone, certo? São chamadas discadas, recebidas e não completadas. Então, entenda o STF que isso é prova lícita, tranquilo? Lícita, pode ser utilizada. Beleza? Olha como a situação muda. Dados de WhatsApp, Instagram, esses aplicativos, Twitter é mais complicado, mas esses aplicativos todos de conversação instantânea. É possível, mas só com autorização judicial. Necessita de autorização judicial, tendo em vista que há um fluxo de comunicação, há um fluxo de informações, há um fluxo de dados. No WhatsApp, no Instagram, eu converso com a pessoa, eu recebo e envio mensagens. Por isso necessita de autorização judicial. Mesmo no caso de flagrante delito, a autoridade policial ela não pode fazer a devassa, é a palavra técnica, devassa dos dados de WhatsApp ou esses aplicativos de conversação instantânea, Telegram, né? Entre outros, tá? Cuidado com o Telegram, viu? Mesmo em caso de flagrante, portanto, a autoridade não deve fazer a devassa desses dados. O que é que ela deve fazer? Apreende o aparelho, né? Aí tem algumas técnicas que eu não posso explicar, mas apreende o aparelho, tá? E representa a autoridade policial pelo acesso aos dados e com o deferimento da autoridade judiciária para a devassa destes dados, ela vai poder fazer esse acesso, quando então o aparelho vai poder ser periciado. Então, para evitar uma nulidade, você tem uma prisão tão grande, tão pesada a prisão, que vai dar tanto resultado da coletividade e você deixa isso tudo perder por causa do anseio de justiça, né? Por causa de ser afobado, né? A gente chama de afobado aqui na Paraíba, né? Apressado. Você apreende o aparelho, desliga o aparelho, outras técnicas que são utilizadas, e representa a autoridade judiciária para que possa ser realizados os dados daquele telefone, beleza? Cuidado só com uma especificidade. Se esse aparelho ele foi apreendido decorrente de um mandado de busca e apreensão, certo? E esse mandado, inclusive, faz a menção expressa à apreensão de objetos ligados ao crime, que é muito comum quando a gente for representar pela busca e apreensão, pela busca acumulado ou não com a apreensão lá do artigo 240 do CPP, você representa, tem as alíneas H lá, que é a jabuticaba, né? Cabe tudo. Você coloca e fundamenta em outros objetos ligados ao crime, né? E fundamenta para fazer a apreensão do aparelho. O juiz determina, pronto. Nesse caso, eu não preciso de autorização judicial, porque a própria busca e apreensão dá o direito da apreensão daqueles dados e, consequentemente, a realização da perícia. E poderia ser feita a devassa dos dados. Tranquilo? Não precisaria de uma nova autorização judicial. Cuidado, porque o julgado, quando você lê rápido, você pensa que só cabe se houver menção expressa a apreensão daquele telefone. Tá errado. Na verdade, o mandado de busca e apreensão, inclusive, quer dizer, ainda mais, com a menção expressa de apreensão daqueles objetos ligados ao crime. Beleza? Cuidado com isso.
espelhamento de WhatsApp, né? O WhatsApp Web, espelha no computador, certo? Os tribunais superiores entendem que isso é uma prova diabólica, portanto, inadmitida. Então, não cabe o espelhamento de WhatsApp Web, né? O espelhamento ou WhatsApp Web, nem com autorização judicial. Porque não é possível, tendo em vista que o WhatsApp Web ele permite que a pessoa apague as mensagens que estão sendo enviadas, as mensagens que enviadas e recebidas é possível apagar para todos, certo? Como é possível apagar para todos, você não tem como saber se houve uma burla àquelas conversas, né? Então, os policiais poderiam forjar uma situação que não existe, beleza? Incluir e excluir mensagens que não estão. Então, seria uma prova diabólica, uma prova que é difícil para a defesa conseguir se defender daquela prova, né? A prova diabólica é aquela modalidade de prova impossível ou extremamente difícil de ser produzida. Ficaria muito difícil para a defesa conseguir contraditar aquela prova, porque não ia saber se realmente foi ela que produziu. Basicamente a ideia é essa, está presente isso aí lá no recurso em habeas corpus 99735 de Santa Catarina, posicionamento do STJ. Beleza, pessoal? A gente vai dar uma olhadinha agora em todas as jurisprudências acerca desse tema que a gente tratou agora, beleza? Mas a gente vai fazer isso no nosso próximo bloco, porque já esgotamos esse bloco agora, a gente retoma tratando das jurisprudências acerca desses 3 temas que eu coloquei e umas coisitas a mais aqui, beleza? Até já já!